Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre os matches genéticos, ou seja, os primos que nós encontramos nas plataformas de testes de ancestralidade. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer o upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão relacionada aos matches genéticos. Bom, o que é um match genético? É também conhecido como primo genético. A correspondência de DNA que você tem lá na sua plataforma ou nas plataformas em que você tem o seu teste de DNA por ancestralidade. O que seria um match genético? É uma correspondência de segmentos de DNA entre indivíduos. Ou seja, existe uma relação genética entre estes indivíduos. Isso não significa, entretanto, que este indivíduo seja seu parente. Leve em consideração alguns elementos que eu vou estar tratando hoje aqui e que são importantes de serem analisados à luz do que as plataformas nos trazem, as informações. Então, quando a gente pensa num teste de ancestralidade de nível autossômico, que traz ali os níveis de correspondência que nós temos com X pessoa, nós temos que analisar outros fatores para chegar à conclusão se, de fato, este match, este primo genético é nosso parente ou não, ou está relacionado a outras questões. Então agora vamos lá, vamos seguir essa linha de raciocínio, espero que você me acompanhe e entenda, e tente analisar e seguir também um raciocínio lógico em cima dos seus matches. Vamos do princípio. Correspondência de DNA, então, os matches genéticos referem-se à identificação de segmentos de DNA compartilhado entre indivíduos. Entre eu e o meu match, entre eu e meu primo, eu e minha filha, eu e aquela pessoa, de repente, que eu não conheço, que eu encontrei lá no teste de ancestralidade. Então, indica um parentesco possível entre pessoas. Muitas vezes você conhece, porque são testes de pessoas da sua família, testar a ancestralidade, e às vezes não. Essas correspondências são encontradas por meio da comparação dos resultados de testes genéticos, que analisam regiões específicas do DNA. Quanto maior a extensão e a quantidade de segmentos compartilhados entre você e o indivíduo, maior a probabilidade de haver um parentesco entre vocês, entre estes indivíduos que nós estamos falando aqui. As correspondências de DNA são ferramentas importantes e poderosas dentro da genealogia genética, que permitem descobrir parentescos desconhecidos e construir uma árvore genealógica mais completa, porque completa realmente a gente nunca chega, porque não tem fim isso, né? Quem trabalha com genealogia, quem busca a família, quem tem interesse sabe disso. Entretanto, uma ressalva aqui vou fazer a vocês. Para se avançar nos matches, tem que ter colaboração de ambas as partes. Se você envia uma mensagem, a pessoa não te responde, tá? Ela tem todos os motivos dela, mas se não há trabalho conjunto, não há progresso e não há avanço. Se não há contribuição. Ah, mas eu não sei nada sobre a minha família, o que eu vou falar? O pouco que você sabe, você
pode trazer bastante informação, e isso pode de repente trazer uma informação, por mais básica que seja, ela é sempre uma informação e ela sempre vai te auxiliar em algo. Bom, vamos seguindo. Quando a gente pensa então em fazer um teste de ancestralidade, muitas vezes a gente primeiro quer saber o que vai sair lá nas calculadoras de autossômico, as porcentagens, quais países a gente herdou ancestralidade, quais as populações do mundo que a gente tem proximidade e que a gente herdou da nossa família, tal. Então isso é muito legal. Agora, quando chega na parte da análise das correspondências dos matches genéticos, então dos primos genéticos, o importante é analisar esse primeiro fator que eu falei para vocês, e agora também falar que nós temos que focar então que existe um mínimo aceitável de compartilhamento entre o indivíduo e a pessoa que compartilha com ele. Qual seria esse mínimo aceitável? Em geral, segmentos que compartilham acima de 5, acima de 7, são considerados relevantes. Eu não estou falando que são determinantes, são relevantes para estimar parentesco. Entretanto, ouça bem você que está prestando atenção. Testes de DNA autossômico, quanto maior o segmento e quanto mais segmentos compartilhados com a pessoa, melhor o resultado e maior a chance de ser um parentesco de fato. Então, é claro, se eu encontro um indivíduo que tem 5 centimórgãos de compartilhamento comigo e depois, nessa mesma plataforma, eu encontro outro indivíduo que tem, de repente, 15 centimórgãos, 20 centimórgãos, 40 centimórgãos, 80, 200, 300, 1000. É claro que estes com maior compartilhamento e maior tamanho do compartilhamento entre eu e ele, é claro que estes darão mais segurança para que eu busque a nossa relação familiar, qual a nossa linhagem. Mas isso não quer dizer que quando você encontra um indivíduo que tem ali 5, 6, 7 centimórgãos, 8, 9, 10 centimórgãos, você vai deixar de lado. Entende? Que eu não estou aqui dizendo que 5 centimórgãos são vitais, são importantes e são fundamentais. Não. Mas são relevantes ao ponto de que temos que analisar, sim. Porém, entretanto, considerando a questão autossômica, nós temos sim que quanto maior o tamanho do total do segmento e a frequência desses segmentos em uma população, maior a chance de sermos de fato parentes. Importante também, dentro do match genético, além de analisar o tamanho do centimórgãos e a frequência desses em nossa genética, quantos nós temos de compartilhamento com ele, é analisar o TMRCA. Se você não observou ainda, este é o tempo até o ancestral comum mais recente. Alguns testes de ancestralidades e plataformas como o GEDmatch, você consegue analisar quando vem o tempo até o ancestral mais recente, TMRCA. Esta é uma informação considerável. E por que eu lhe digo que essa informação é considerável? Pois ela estima a distância em gerações entre os indivíduos relacionados. Ou seja, TMRCA, ele leva em conta a quantidade de DNA compartilhado e a média da mutação genética para calcular uma estimativa aproximada de número de gerações deste indivíduo, ou seja, a distância entre vocês dois e o ancestral em comum. Ótimo, você então já está conseguindo analisar o tamanho do compartilhamento, a quantidade de compartilhamento entre você e o match.
Você também já está analisando esse tempo que estima a distância entre você, esse match, e o ancestral potencial em comum. Excelente. E agora? Agora é triangular. Agora é procurar correspondências que compartilhem com você e com o match, e com outros indivíduos conhecidos ou familiares. Isso vai ajudar bastante. A análise triangulada pode fornecer evidências adicionais de parentesco. Claro. Então agora você já tem mais um elemento. Você já analisou o comprimento, a quantidade de compartilhamento, o tempo entre você, o indivíduo, e o ancestral potencial. Você já triangulou e encontrou dentro de sua família, dentro da sua linha genealógica, pessoas que também compartilham com esse indivíduo, com essa correspondência que você encontrou na plataforma. Agora, o que você vai fazer? Você vai partir isso concomitante, ou seja, isso é junto, é tudo no mesmo tempo. Você vai analisar a genealogia, leve em consideração então as informações genealógicas disponíveis, como a árvore genealógica, os registros históricos, a história da família, a história da região da sua família e desse match genético, as informações relacionadas a esse teste genético. Elas vão contribuir, mas não abrem mão da importância da análise, história da região, geografia, e como tudo se entrelaça para te dar maior segurança. E a história da família, é claro, que você está em análise, você está buscando uma família em específico, você está tentando entender essa relação, né? E eu espero que, se você está analisando essa relação familiar, existe um espaço, existe um tempo, existe uma possibilidade de famílias em questão, de origens em questão, que você está tentando analisar e tentando conectar. Basicamente é isso. Quando a gente encontra um match, a gente está tentando conectar a origem dele à nossa, tentando entender se a origem dele está realmente de acordo com a nossa, e se nós somos parentes, e se nós descendemos de uma pessoa em comum. Entretanto, é importante lembrar que a interpretação dos resultados requer cuidado e consideração de várias fontes de informação para obter a conclusão mais precisa sobre o parentesco. Isso é fundamental. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais.